Neemias capítulo 11, farei a leitura dos versos 1 e 2. Na NVI, você acompanha comigo na versão que você tem em mãos. Diz assim a palavra de Deus: Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Você pode se assentar. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós oramos que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, prepare os nossos corações, influencie as nossas emoções e vontades, para que essa palavra não venha nos condenar, mas venha nos levar à obediência, ao amor ao Senhor, especialmente pelo contexto daquilo que nós vamos ouvir acerca das cidades. E ajuda-nos a sermos um povo que realmente ama a cidade pelo qual o Senhor plantou essa igreja. É em Cristo Jesus que eu te peço, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus tem um plano para as cidades. Um autor que eu gosto muito e pastor, Timothy Keller, ele disse no seu livro Igreja Centrada, onde ele traz o centro, o evangelho e a igreja no centro do equilíbrio dos extremos que nós comumente erramos em fazer. Nesse livro ele diz o seguinte: as cidades têm mais da imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar da terra. Nos dias de Neemias, a cidade em particular, que nós vemos aqui no início do capítulo 11, uma cidade que precisava ser repovoada, era Jerusalém. Talvez não, a cidade mais especial de toda a terra. De todas as cidades que você goste, talvez da sua terra natal, nada se compara com Jerusalém. Uma cidade que se tornaria a alegria de toda a terra, como diz o salmista, pois dela viria o Salvador da humanidade. Mas para que isso viesse a acontecer, era necessário que as pessoas ocupassem aquela cidade. O que nos leva, mais uma vez, se você ler em casa o capítulo 11 e até o versículo 26 do capítulo 12, nos leva mais uma vez a encontrarmos uma lista de nomes. E até então essa a mais intimidadora, porque de todos que nós vimos até aqui é a maior. Essa lista ela inicia na segunda parte do versículo 3 do capítulo 11 e chega até o 26º do próximo capítulo, o 12º. Como eu disse inicialmente, eu não pretendo ir nos pormenores da lista completa, mas eu gostaria de destacar a razão ou a importância dessa lista. Por que essa lista está escrita? Porque Deus, na sua santa sabedoria, na inspiração de homens e mulheres, especificamente aqui em Neemias, fez questão de registrar, de ter essa lista enorme na sua e na minha Bíblia. Eu acredito e gostaria de destacar 2 aspectos quanto a isso. O primeiro deles, quanto à fidelidade de Deus, e o segundo aspecto, algo prático da atitude desse povo escolhido para repovoar Jerusalém e como isso aplica hoje nos nossos dias, uma lista como essa, ok? Então 2 aspectos, um quanto à fidelidade de Deus para com o seu povo e segundo, a atitude desse povo ao repovoar essa cidade, como isso afeta hoje as nossas vidas como igreja, como povo de Deus. Olhando para o nosso texto, aqui nós vemos que é muito claro qual o problema encontrado até então do repovoamento. Você poderia se perguntar qual a razão de reconstruir um muro ao redor de uma cidade, para a proteção dela, se dentro daqueles muros quase não tinha habitante. E nós já havíamos visto esse problema no capítulo 7, no versículo 4, vou fazer a leitura para vocês. Ora, a cidade era grande, não só grande, o texto diz, e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Então era necessário repovoar esse espaço de uma cidade grande, espaçosa, mas também reconstruir não só a muralha daquela cidade, mas as casas pelas quais aquelas pessoas iriam morar.
Depois do registro daqueles que deveriam morar em Jerusalém, temos essa lista de nomes. O primeiro versículo aí do capítulo 11, nós vemos que os líderes dão exemplo quanto a isso. É eles que vão morar em Jerusalém. E aí nós temos uma lista, os nomes daqueles que viviam em Jerusalém, e são encontrados aqui no verso 3 ao 24. Se você olhar o versículo 3 até o 24, você vai ver essa lista de poucos moradores que já estavam com os líderes ali em Jerusalém. Depois você vai ver das aldeias fora de Jerusalém, ou seja, dos versos 25 ao 36 do mesmo capítulo, o 11º capítulo. E em seguida, nós vamos ver uma lista enorme de sacerdotes e levitas, lá do primeiro versículo do capítulo 12 até o 26. E se Deus quiser, domingo que vem, a partir do verso 27, nós vamos ver acerca da consagração, finalmente, daquela muralha. E eu queria deixar para vocês uma pergunta e pretendo respondê-la. O que torna uma lista de nomes tão importante? Porque nós temos uma lista de nomes que normalmente, talvez você na sua leitura bíblica, a Bíblia toda, o ano todo, quando você chega numa lista dessa, talvez você pule. Porque essa lista é importante, ou qualquer outra lista bíblica de nomes é importante. Primeiro, são pessoas reais. São pessoas reais. Pessoas que pela graça de Deus estão registradas aqui, particularmente não o nome de todas, como nós já vimos, possivelmente o cabeça das famílias, mas são pessoas reais. Segundo, porque elas são importantes. Pessoas são importantes, não é meramente uma lista, são pessoas que existiram, pessoas que Deus assim julgou necessário registrar na sua santa palavra. E nós iremos perceber, além da importância dessas pessoas reais, como eu disse, o primeiro aspecto, a fidelidade de Deus para com o povo ao qual Ele permite estarem registradas aqui. Se você olhar o verso 4 ao 6, você vai ver uma tribo. Do verso 7 ao 9, do capítulo 11 também, uma outra tribo. A primeira tribo, dos versos 4 ao 6, de Judá. A segunda tribo, Benjamim. Eles estavam ali. Talvez na sua leitura corriqueira, você passe despercebido esse detalhe, mas aqui nós vemos a fidelidade de Deus. Por que a fidelidade de Deus? Porque elas foram as tribos que formaram o reino norte, certo? Ali do período de Reboão, quando Israel foi dividido do reino norte e do reino sul. E dessas tribos nós vemos as duas que ainda permanecem depois do cativeiro babilônico. Ou seja, a linhagem de todos os reis, desde Davi, antes de Davi, né, daquela onde nós vimos, desde Ruth, ali o predecessor, né, do avô, bisavô, depois Davi, e por aí foi. Desde Davi nós vemos aqui a questão da fidelidade de Deus com essa tribo. Ele a protegeu. Ele poderia simplesmente ter deixado que ela fosse exterminada, mas não. Nós vemos aqui o registro dessas duas tribos, especialmente a de Judá, porque através da tribo de Judá viria o Rei dos Reis, Cristo Jesus. E aqui, em meio poucos, comparado com aquela grandeza daquele reino que Jerusalém foi, nós vemos aqui os poucos, mas necessário, nas mãos de um Deus que não precisa de muito e nem de poucos, mas um Deus fiel, que havia prometido lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, o seguinte para Davi: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Vimos na semana passada, o melhor de Davi foi quando ele desejou construir um templo para Deus. Não foi isso que a gente viu na semana passada? E foi nesse melhor de Davi, esse desejo dele, ao olhar a tenda, a arca de Deus, numa simples, humilde tenda, e ele se comparando, olhando ele com o seu palácio luxuoso, ele quer construir um templo para Deus, e foi ali que Deus deu a ele essa promessa: a sua dinastia, Davi, jamais terá fim. Eu vou colocar alguém no seu trono que vai reinar eternamente. E é lógico que ele não está falando aqui necessariamente de Salomão, mas do próprio Cristo, o Rei dos Reis. E aqui, meus irmãos, por que repovoar a cidade de Jerusalém? Se você olhar no primeiro versículo, no finalzinho do versículo, vai dizer que é a santa cidade.
Se você olhar no versículo 18, repete isso, uma santa cidade, ou seja, separada, uma cidade especial, ela tinha um propósito pelo qual Deus a separou. E Jerusalém não era uma cidade comum, como Anápolis, como Machado, como Bertioga, como Varginha, como, sei lá, qualquer cidade que você conheça. Não, era a cidade santa. E os exilados voltaram para essa cidade, não apenas por um apego sentimental ao lar, aos seus ancestrais. Afinal, a maioria deles nunca tinha visto aquela cidade ainda. Mas ali, mais uma vez, nós vemos a fidelidade de Deus em trazendo de volta o seu povo, como Ele havia prometido em Jeremias capítulo 36. Ele cumprindo de novo as suas promessas quanto àquilo que Ele iria fazer com o seu povo. E o que estava acima de tudo, meus irmãos, no chamado para essa cidade santa e separada, era a preocupação redentora. Porque graças a Deus, Ele havia prometido, lá no versículo 9, do primeiro capítulo de Neemias, quando ele ora, ele disse que aquela cidade seria fazer habitar ali o seu santo nome. Jerusalém não era uma cidade comum. Com os muros no seu lugar, o povo de Deus precisava renovar o compromisso com esse Deus. Nós vimos no capítulo 9, do verso 1, até o capítulo 10, do verso 39. Mas a menos que um número suficiente de pessoas estivesse preparado para viver na cidade, todo aquele empreendimento, desde a vinda de Neemias, ou antes de Neemias, em Esdras, Zorobabel, na reedificação do templo, da adoração, desse compromisso, do arrependimento, tudo isso, se aquela cidade não fosse repovoada, seria tudo um desperdício. Não teria propósito até então, porque tudo aquilo havia acontecido. Agora a pergunta seria, quem iria morar na santa cidade? O que faria daquelas pessoas seletas, ou quem, e aqui a gente vai ver que no nosso texto seriam os voluntários para essa tarefa. Versículo 1 e 2, eu vou ler de novo do capítulo 11. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. Até aí, porque o versículo 2 nós vamos ver o povo abençoando esses escolhidos por sorteio. Talvez, acredito que na maioria de vocês, mas no contexto aqui, a vida no campo parecesse mais atraente do que no contexto urbano. Nesse contexto de Neemias, qual seria o incentivo das pessoas deixarem as suas vilas? E aqui, normalmente em clãs, deixar os seus campos, a sua parentela, para ir morar em Jerusalém. E em particular, nessa cidade que não era qualquer cidade. No versículo 1 nós vemos que o povo passa por um sorteio. E o sorteio aqui não é obra do acaso. Provérbios deixa claro que até quando você joga um dado, o resultado é Deus que determina. É Deus exercendo a sua vontade sobre a vida daqueles que Ele iria escolher ou separar para morarem nessa cidade santa. Esse sorteio, de cada 10 pessoas, uma iria morar na cidade. As outras 9 permaneceriam nas suas casas ou na sua parentela. E é interessante, eu não sei se você percebe, mas o sacrifício que envolve esse voluntariado dessas pessoas, em saber que elas poderiam ser separadas dos seus parentes. E aqui nós vemos famílias, amigos, adultos, crianças se mudando para Jerusalém, pagando o preço do resultado daquele sorteio. E aqui eu destaco o aspecto prático da atitude dessas famílias em oferecerem voluntariamente para morar, para a reconstrução daquelas casas e para habitar aquela cidade grande e espaçosa, porque eles estavam aqui comprometidos com a agenda de Deus e não com seus interesses pessoais. Eles estavam dispostos em sacrificar os seus sonhos, porque eles criam que os sonhos de Deus eram muito maiores. E cá entre nós, desse outro lado da cruz, você pode enxergar muito bem isso, mas eles não viram.
Eles não tinham ideia de toda a luta, de toda a dificuldade que eles haviam passado. Jamais eles iriam contemplar. E você pode olhar lá em Hebreus, no capítulo 11, que eu acredito que, embora você não vai ver o nome dessas pessoas listadas lá, mas eu creio que elas tiveram a mesma fé de contemplar aquilo que elas não viram, de terem uma esperança que não é pelo que vê, mas é naquilo que eles se comprometeram com o Deus de toda a esperança. Mal essas famílias poderiam imaginar o impacto que elas iriam causar no mundo, na redenção de todo povo, tribo, língua, nação, ao abrirem mão de seus próprios sonhos, ao abrirem mão da sua parentela, ao abrirem mão de um pedaço de terra, ao abrirem mão de qualquer coisa particular, em nome daquilo que eles queriam honrar, que era a santidade do nome de Deus, o reino de Deus, o cumprimento da vontade dele, que ele havia estabelecido com aquela cidade. Esse é o sacrifício que essas famílias estão dispostas a fazer em nenhum sorteio. Sem dúvidas, houve choro. Sem dúvidas, houve dúvidas. Sem dúvidas, talvez, eu não sei se alguém se arrependeu ou voltou atrás, mas olha a atitude dessas pessoas, por amor a esse Deus, por amor àquela cidade. E não é à toa que nós vemos no versículo 2, o que acontece? O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Os homens aqui, como sempre, representam a cabeça das famílias, dos lares, as famílias que eles representavam. Eles foram abençoados porque eles se colocaram à disposição de maneira voluntária, e a propósito, sem ganhar nada, pelo contrário, dispostos a perderem tudo. Observe comigo em 2 versículos a descrição dessas pessoas que o texto faz a esses voluntários. Olha o versículo 6, no finalzinho do versículo 6 do capítulo 11, lá no finalzinho, depois de 468, homens de destaques. Olha comigo o finalzinho também, de homens de destaque, ou talvez, na sua versão, homens valentes ou valorosos. Olha o versículo 14 do capítulo 11 de novo. O que está escrito acerca desses homens? Verso 14, e os seus colegas que eram homens de destaque, valorosos, valentes. O que é valente, ou o que se destaca sobre essas pessoas, é a disposição que elas têm de arriscarem, se necessário, os seus pescoços em prol da vontade de Deus. Isso é valoroso. Isso é valentia, uma atitude de real valor. Não há atitude, eu não sei se você já percebeu isso nos filmes de super-herói. O clímax ou o ápice de qualquer filme de super-herói é quando ele se arrisca ou se entrega de maneira voluntária, especialmente quando ele abre mão dos seus poderes. E meus irmãos, nós sabemos que essa é um ínfimo exemplo do maior herói que já existiu, Cristo Jesus, que abriu mão da sua glória, que sacrificou algo que nenhum ser humano terá condição de sacrificar, algo que nós jamais teremos condição de imaginar o que Jesus sacrificou. E ele foi além, ele não só deixou a sua glória, detalhe, ele não deixou a sua divindade, mas deixou a sua glória. Ele se submeteu à vontade do Pai de maneira perfeita, dependeu do Pai em todos os aspectos e sentidos possíveis, desde aprender a falar, desde aprender a andar, desde depender de um casal jovem, desde aprender uma língua, desde ler a Bíblia. Jesus lia a Bíblia dele, ele frequentava as sinagogas, tudo em perfeita submissão e devoção ao Pai. Ele abriu mão disso tudo, ele fez isso de uma maneira que nenhum ser humano se humilhou da maneira com que Jesus se humilhou, por amor. Ele é o nosso exemplo. Você talvez possa olhar para alguém e se achar melhor quanto ao sacrifício que você já fez, mas o seu e o meu modelo é Cristo Jesus, e nós estamos muito aquém do que ele já fez.
E aqui nós vemos a valentia, o valor dessas pessoas em abrirem mão de tudo, pessoalmente falando, em prol daquela cidade. Eles sabiam que o nome do Deus que aquela cidade representava era infinitamente maior do que qualquer coisa que eles estivessem dispostos a abrir mão nessa terra. Eles estavam acumulando tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem, onde os ladrões não roubam. Eles estavam mandando, por assim dizer, material para construir as suas casas celestes, porque aqui, mais cedo ou mais tarde, o seu e o meu palácio vão virar ruínas, mas lá não. Um pastor dos nossos dias diz algo muito belo acerca da atitude dessas pessoas, abre aspas: eles abriram mão de vantagens pessoais pelo bem da coletividade. Eles são abnegados porque têm a visão do reino de Deus. Não buscam apenas interesses pessoais, pois têm consciência de que são um corpo. Semelhantemente, eles buscam Jerusalém, porque lá está a casa de Deus. Fecha aspas. Eu gostaria de caminhar para a conclusão, destacando, já disse, o aspecto prático deles, mas o que isso afeta as nossas vidas, o que isso influencia o seu e o meu cotidiano. Embora estamos num contexto diferente, nós não moramos em Jerusalém, mas como cristãos precisamos resgatar o nosso amor pelos centros urbanos. Precisamos de uma teologia bíblica que nos leve a olhar para as cidades, não com o saudosismo de que eu nasci num recanto feliz, bem distante eu acho que da população, eu não lembro da letra. Povoação. Obrigado, seu José. Povoação. Eu sei, não sei vocês, mas eu cresci num contexto rural. Eu amo a zona rural. Cresci no meio das galinhas, por assim dizer. Levantava cedo e gostava, como tomava, talvez para você seja nojento, mas eu tomava leite cru com Nescau. E não faz muito bem para o seu estômago, até você se adaptar. Mas eu gostava muito, quando meu pai me acordava logo de manhã, para ele ordenhar as vacas, e ali eu passava no meio das galinhas e depois voltava com os ovos para minha mãe. Era um local que para mim era o céu. Mas a gente vai crescendo e depois a gente conhece o contexto urbano, e é interessante como eu tinha uma certa aversão pela cidade grande, especialmente quanto ao trânsito, quanto à violência, né? Quando você é lá do sul de Minas, você tem uma TV, normalmente você assiste Cidade Alerta, você acha que o Brasil está no caos, né? E aí você tem esse estigma em relação aos centros urbanos. Mas pela graça de Deus, quando você conhece o Evangelho de Jesus, ele muda tudo. Ele muda a sua visão de mundo. E aí você começa a ver para a cidade grande, você começa a olhar para a cidade grande e não vê mais como uma selva de pedras, mas você começa a ver que é uma cidade cheia de pessoas, como bem disse Timothy Keller, onde a imagem e semelhança de Deus é mais clara do que qualquer outro espaço geográfico. E aí você começa a amar a cidade. Aí você começa a entender por que nós precisamos influenciar como igreja os centros urbanos. E eu repito um trecho de Keller, do mesmo livro. Ele diz o seguinte, abre aspas: muitos cristãos hoje, especialmente nos Estados Unidos, são indiferentes e até mesmo hostis para com as cidades. Alguns as consideram uma força negativa que mina a crença e os padrões morais, enquanto outros as veem como irrelevantes à missão e ao viver cristão. Também pode ser verdade que alguns jovens cristãos estejam adotando uma visão romantizada da cidade. Mas a atitude dos autores da Bíblia é bem diferente. A visão bíblica das cidades não é nem hostil, nem romântica. A cidade tem a natureza dupla, porque é a humanidade intensificada. Uma lupa que destaca o melhor e o pior do ser humano. Fecha aspas. Devemos evitar, meus irmãos, as visões equivocadas que só enxergam no mundo urbano as ameaças da Babilônia, a meretriz babilônica de Apocalipse. Isso nos leva ao risco de deixarmos de ser relevantes
no nosso contexto urbano, especialmente como igreja de Jesus. Não se esqueçam que no mesmo livro de Apocalipse, João tem a visão de uma cidade descendo do céu na terra. Essa cidade onde ela vai ter o seu jardim central, o Éden, será estabelecida aqui, e onde finalmente Cristo Jesus, o Rei dos Reis, vai exercer com justiça o seu reinado. É uma cidade celeste, a Jerusalém celestial, onde nós não vamos estar presos mais por uma questão geográfica. Nós vamos fazer parte dessa santa cidade, como remidos, como filhos de Deus. Até esse dia chegar, meus irmãos, devemos ir em busca de pecadores, para a glória de Deus, ainda que conscientes de que haverá muita rejeição desse evangelho, dessa mensagem que levamos, pois as missões urbanas devem ser realizadas tendo em vista que as cidades, além das ameaças, oferecem grandes oportunidades para a igreja de Jesus atuar como nenhum outro lugar. Na semana passada nós vimos acerca dos nossos indígenas venezuelanos no nosso quintal, e como nós podemos usar esse lugar onde o Senhor nos permite para alcançá-los. Só em centros urbanos como Anápolis, nós temos um problema em relação aos migrantes, que nós podemos fazer dele uma solução para que Cristo seja conhecido. Que o Senhor nos ajude, para que não tenhamos uma atitude como a de Jonas, que ao receber o chamado de Deus para uma grande cidade, Nínive, fugiu da face de Deus em direção oposta. E por outro lado, que o Senhor nos ajude a não termos a atitude de Ló, quando pela busca da prosperidade de Sodoma, lá ele perde seu testemunho, seus bens e sua família. Paulo, ao ser encorajado pelo próprio Cristo, ele foi lembrado da sua missão e do amor desse Cristo pelas cidades ou centros urbanos. Atos 18, verso 9 e 10 diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Meus irmãos, eu sonho com um espaço que talvez a gente vai ter que usar 2 vezes, pela manhã e à noite, porque ainda tem muita gente nessa cidade. Eu sonho com um espaço que talvez nós vamos ter que chorar e demolir esse espaço para algo maior, porque tem muita gente nessa cidade. Não para que nós sejamos uma igreja cheia, uma igreja relevante no bairro, porque Deus merece uma igreja que santifica o nome dEle, uma igreja relevante não só no Góis, e eu repito, não só no Góis, não só no Goiás, mas no Brasil e no mundo. Se nós sonhamos menos do que isso, nós não estamos sonhando o sonho de Deus para essa igreja, para qualquer igreja que Ele planta. Nós somos o povo de Deus, e como povo de Deus, Ele quer fazer infinitamente mais do que você pede, mais do que você sonha, porque ninguém está tão comprometido com a honra do nome dEle do que Ele mesmo. Ele só quer a sua disposição em amar o perdido, em sacrificar talvez os seus sonhos em prol dos sonhos dEle, em sacrificar os seus desejos em prol dos desejos dEle, em sacrificar a sua vontade em prol da vontade dEle. E cá entre nós, eu garanto que você jamais vai se arrepender quando fizer essa decisão, porque esse Deus não nos engana, esse Deus não é um Deus de confusão, esse é um Deus que não muda, é um Deus que se compromete em cumprir, e Ele está disposto a te abençoar muito mais do que você está disposto a receber, porque Ele já deu provas disso, Ele já deu o melhor, a pérola de grande valor. E Paulo vai lembrar a nós, se Ele deu a Cristo o melhor que Ele tinha, quem dera o resto? Quem dera o resto? E eu desafio a você a orar, a colocar os seus joelhos no chão e a clamar a Deus, talvez como Ana, mas da seguinte forma: me dê almas, senão eu morro. Me dê almas, senão eu morro. E Cristo morreu pelas almas.
E Deus responde essa oração, porque Ele não deu seu Filho para morrer em vão, e Ele sabe o número exato de cada napolino, que Ele vai permitir que nós sejamos instrumentos para alcançá-los com a preciosidade desse Evangelho, para a salvação do perdido. Se nós ainda não estamos vendo isso acontecer, é porque nós não estamos orando o suficiente. Nós precisamos mudar. Talvez, não que não seja importante, é uma alegria a gente estar aqui no domingo à noite. Vai ser uma alegria quando a gente voltar nas manhãs nas EBDs. Mas, meus irmãos, eu ainda quero sonhar e ver a alegria de ter essa igreja tão cheia nas quartas-feiras, quando nós nos reunimos aqui como povo de Deus para orar. Porque aí sim, guarde bem isso, quando as igrejas brasileiras começarem a voltar a serem frequentadas no culto de oração, acredite que aí é o sinal de um avivamento. Deus, sem dúvida, vai estar agindo na nossa nação como nunca antes. Eu creio nisso. Eu quero encerrar com as palavras de um puritano. E ele faz um belo paralelo quanto ao nosso amor a Deus e pela cidade que Ele está edificando aqui na terra, e que isso vai na sua plenitude quando Ele vier a morar no nosso meio. Ele diz o seguinte, olha a beleza das palavras desse homem de Deus, abre aspas: se não possuirmos este amor pela cidade de nosso Deus e por tudo o que contribua para a nossa comunhão com o Salvador, como estaremos dispostos a partir daqui, a fim de ausentar-nos do corpo para estarmos presentes com o nosso Senhor? Será mais difícil para os que, de mente carnal, suportarem a perfeita santidade da Nova Jerusalém, do que a santidade da Igreja de Cristo na terra. Busquemos, primeiramente, o favor de Deus e a sua glória. Reflitamos para ser pacientes, contentes e úteis em nossas diversas condições sociais, e a esperança aguardaremos com alegria a nossa entrada na santa cidade de Deus. Fecha aspas. Meus irmãos, encerrando esse capítulo 11 e a metade do capítulo 12 de Neemias, nós vemos aqui o fruto do compromisso do povo, essa disposição de sacrificar, de se mudarem para a cidade de Jerusalém, a cidade que estava voltada à vida, voltando à vida, quando o povo mais uma vez deposita a sua confiança e esperança nesse Deus que cumpre com as suas promessas. De novo, a palavra de Deus sendo ouvida, a palavra de Deus sendo obedecida, e aqui os efeitos nessa cidade, os efeitos nesse povo que Deus havia escolhido. Que assim seja nas nossas vidas, que a palavra de Deus faça tudo no nosso meio, para a glória e louvor desse mesmo Deus. Amém? Vamos orar? Eu queria que você, em breves minutos, pensasse no seu vizinho, curvasse a sua cabeça, talvez um vizinho que você nem sabe o nome dele, mas que isso não importa agora, que você pudesse orar por ele, orar pela rua da sua casa, e orar pela rua da igreja, onde nós estamos estabelecidos, onde o prédio da nossa igreja se encontra. E logo em seguida eu vou orar para encerrarmos. Pai amado, nós te bendizemos, porque só Tu és Senhor. Te damos graças, porque aquilo que o Senhor havia prometido, desde a queda, a semente da descendência de Eva iria finalmente
esmagar a cabeça da serpente. Pai, nós te damos graças, porque temos o privilégio de pertencermos a uma família que vai além da biológica, uma família que vai além da cor da pele ou da língua que falamos, uma família eterna. Pai, nós oramos que Teu Espírito Santo enche os nossos corações de alegria, de saber que a nossa vida não acaba aqui, que o sonho que o Senhor tem para nós não acaba aqui, mesmo que depois de no máximo 3 gerações vão esquecer os nossos nomes, mas o Senhor não vai, porque em Cristo Jesus o Senhor estabeleceu uma família eterna. Em Cristo Jesus o Senhor há de edificar uma cidade eterna. Em Cristo Jesus nós vamos reinar com Ele, não só governar o planeta, mas o universo. Até os anjos continuam, já nos servem, mas continuarão nos servindo. Pai, não há dignidade maior que o ser humano pode receber do que essa, de ser chamado filhos de Deus e de herdarem tudo que Deus criou, graças ao único e verdadeiro Filho de Deus. E nós temos a alegria de sermos amados por tabela, por assim dizer, em Cristo Jesus, ao sermos adotados. Pai, mas existem ainda muitas pessoas que ainda não conhecem esse Evangelho, muitas pessoas sofrendo, buscando no álcool ou nas drogas, ou talvez em qualquer forma, talvez seja na fama, ou nos estudos, ou no trabalho, ou no reconhecimento, ou qualquer poço que ele venha cavar e que não tem água viva. Só frustração, decepção, e muitos tristemente tiram suas vidas em desespero. Pai, nós temos a solução, nós temos o poder do Senhor, o único poder de Deus para libertar qualquer cativo, a única mensagem que pode dar esperança e transformar o coração, a mente e afetar até mesmo a sociedade dessas pessoas. Oh Senhor, livra-nos da apatia, livra-nos do comodismo, livra-nos de fecharmos a boca quando o Senhor quer que nós venhamos a abri-la, e livra-nos de abrir a boca quando o Senhor quiser que nós a fechemos, Pai. Nos dê sabedoria do alto, ajuda-nos a sermos uma igreja relevante, a sermos sal e luz nesse bairro, a sermos sal e luz entre as comunidades menos alcançadas dentro dos centros urbanos. Começa nas ruas das nossas casas, começa nas padarias, nos supermercados, nos vizinhos que nós tristemente nem sabemos os nomes, Pai, mas ajuda-nos a começar a orar, nos dá amor, Senhor, pelos nossos vizinhos. Ajuda-nos a sermos uma igreja que ame de maneira prática, um povo que ama aqueles que vêm, porque se não amam aqueles que vêm, é contraditório dizer que nós amamos o Senhor a quem nós não vemos. E se nós não amamos, a Tua natureza ainda não está em nós, e nós somos os maiores equivocados e maiores miseráveis nessa terra. Ajuda-nos a amar, Senhor, especialmente aqueles que não amam, aqueles que não compartilham ainda da alegria que nós temos aqui, de ouvir a Tua palavra e ela falar conosco e nos incomodar. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, misericórdia é o que nós te pedimos. Nos dê o equilíbrio de não termos o extremo nem de Jonas e nem de Ló, mas amarmos quem quer que seja, especialmente nesse contexto urbano. Obrigado, Senhor, pela bênção de morarmos aqui. Pai, obrigado pelo amor que o Senhor tem me dado a Anápolis. Obrigado pela hospitalidade desse povo. Obrigado pela maneira com que o Senhor tem nos abençoado aqui. Mas nós queremos abençoá-los ainda mais. Assim como o Senhor prometeu a Abraão, a não ser somente abençoado, mas ser uma bênção. Eu oro, faça cada um de nós, desde o menor até o mais velho, uma bênção, aonde o Senhor nos colocar. É no nome precioso de Jesus que nós te pedimos, Pai. Amém. Meus amados, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, que trouxe dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem, operando em nós o que lhe é agradável,
para fazerem a vontade dEle, mediante a Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém.